Boa noite, pessoal. Deus abençoe vocês. Vamos chegando. Estamos aí mais uma semana do nosso Coração Curado, sessão 2 do nosso estudo sobre depressão, o último estágio da dor humana. Vamos nos encontrando aí. Eu entrei e saí porque eu tive um problema técnico aqui, que na verdade eu não resolvi. Mas a gente vai se ajeitando aqui, que o importante é que aconteça. Tô com uns probleminhas aqui no meu computador, mas graças a Deus eu consegui colocar aqui de um jeito que vai dar pra gente fazer a nossa live normalmente. E eu quero dar as boas-vindas aí pra quem tá chegando. Vai dando um joinha aí, um oi pra gente. Aqui, ó, vamos compartilhar o link, vamos lembrar os nossos amigos do nosso momento agora de cuidar da nossa saúde emocional, do nosso coração, para que ele se torne um coração curado. Vamos lá. Tô aqui compartilhando o link, dá o like de uma vez, para não esquecer, para que o YouTube continue entregando o conteúdo aí para outras pessoas. Vamos lá, vamos lá. Gente, temos muita coisa para falar hoje, então não vamos perder aí o nosso foco, não vamos perder aí o nosso estudo. O nosso estudo tá maravilhoso e eu quero desde já agradecer você que tá aí comigo, que Deus abençoe você e vamos compartilhando aí, compartilha aí o nosso emoji do coração curado, vê se você consegue encontrar aí, tá uma luta, hein, gente? O pessoal tá apanhando aí da tecnologia. Vamos ver se a gente consegue encontrar? Vamos lá. Deixa eu encontrar o meu aqui. Vamos, vamos. Gente, nós temos uma novidade muito especial. Da Fabiana não conseguiu ainda, Fabiana. Ô, Jesus. Aí vem o cafezinho. Não, gente. Não dá não. Aqui, ó. Eu não vou poder escrever nada não, porque o meu teclado hoje não está funcionando. Tava funcionando até agora e parou de vez. Deixa eu ver se... não tá funcionando. Então eu vou precisar que vocês coloquem aí pra mim, tá bom? Ai, meu Deus, que bênção, né? Graças a Deus, graças a Deus. Quem não tem problemas técnicos, né? É assim mesmo. Mas o importante é que a gente tá aqui. Vamos tentar melhorar isso aqui. Ligar minhas tomadinhas aqui pra ver se eu consigo fazer esse teclado funcionar. Bom, estou muito animada porque Deus tem feito maravilhas no nosso meio e eu tenho uma novidade para você que está inscrito aí no nosso canal, você que está acompanhando a gente no nosso canal Fino do Evangelho. Nós temos uma novidade muito importante para você. A partir da semana que vem, nós estamos começando um novo projeto em parceria com a Faculdade Pitágoras, aqui na nossa igreja, de um acolhimento psicológico gratuito. Gente, é uma sessão de terapia, um tratamento terapêutico, tratamento para você cuidar da sua saúde emocional. Nós estamos lidando com profissionais que serão supervisionados também por mestres da área. Então eu quero convidar você que quer se conhecer melhor, você que tem alguma demanda psicológica, o seu lugar é no acolhimento psicológico gratuito, gente, na nossa casa aqui, na igreja. É só você entrar em contato com o pastor Ricardo e ele vai estar agendando para você um horário aí. Vai ser sessão de 50 minutos. Vai ser muito legal. Quem participar tem muito a ganhar, vai aprender muito. Então, não fique de fora. Procure a gente, procure o pastor Ricardo. Ele vai estar agendando você. Isso é muito bom. Gente, é um momento muito especial de você aproveitar para... Peraí que eu recebi uma mensagem aqui do YouTube. Não, beleza.
vai ser bom para entender como é uma terapia, porque alguns não sabem como funciona. Isso mesmo, gente. Tem pessoas que pensam que sabem. Elas já têm uma ideia formada quando, na verdade, não funciona do jeito que a pessoa pensa que funciona. Então, vai ser uma boa oportunidade para você conhecer a abordagem, conhecer como funciona a terapia em geral. Então você vai ser muito beneficiado. Faça a sua inscrição aí, né? Faça o seu agendamento que você só tem a ganhar, beleza? Pessoal, não se esqueçam de dar o like aí, pagar o nosso ingresso. E eu quero lembrar vocês o seguinte: todos os dias nesse canal, às 18 horas, nós temos o estudo bíblico. Estamos estudando, no momento, estamos estudando Eclesiastes. Então não fique de fora, participe todos os dias, não só na terça-feira, para você entender mais sobre a palavra de Deus. É uma aula que você tem, uma aula gratuita, no conforto da sua casa, ou na comodidade aí do seu trabalho, ou no ônibus, onde você estiver. O conhecimento está ao nosso alcance todos os dias. E isso agora não está limitado mais ao local, não está limitado mais às nossas condições onde a gente está, qualquer lugar. Normalmente as pessoas já têm a internet, né? Se você não tem, coloca a internet aí nesse telefone seu em nome de Jesus e participe com a gente todos os dias, de segunda a sexta. Nós temos a nossa live de estudo bíblico. Ô, gente, eu vou pedir vocês para compartilhar aí o link, porque eu tô sem teclado agora, meu teclado deu um problema aqui, tava funcionando até agora, eu entrei atrasada, aqui ó, já foi compartilhado, aê, nosso pastor já compartilhou, compartilha aí nos grupos, porque tem gente que esquece da live. Vamos compartilhar aí com o pessoal. Eu tô sem teclado, então eu vou pedir para vocês interagirem comigo aí no chat, tá bom? Eu tô sem teclado hoje, mas não tem problema. Eu estou aqui inteira para falar com vocês, tá? Gente, temos muito o que conversar, temos muito o que falar. E eu vou pedir vocês para interagirem comigo aí no nosso chat. E vamos compartilhando aí o link, vamos mandando para todo mundo que a gente conhece e bora lá pro estudo. Pessoal, o negócio é o seguinte: semana passada nós começamos o nosso segundo estudo. O primeiro estudo que nós tivemos, o Coração Curado, foi sobre o luto, né? A vida depois da perda, como levar a vida após uma perda. E descobrimos também que não é apenas uma perda no sentido de morte. Nós também passamos por luto, muitas vezes quando estamos desempregados, quando perdemos um bem material, quando a pessoa aposenta, quando ela tem um prejuízo financeiro muito grande. Então, são vários aspectos, em várias situações nós sofremos o luto. O luto não é apenas para quem perdeu um ente querido, um amigo e etc. O luto é um sentimento de tristeza, um sentimento de frustração devido à perda. Então, esse luto ele precisa ser elaborado e por aí vai. Se você não assistiu o nosso estudo, nós temos 3 vídeos, 3 lives para você aprender sobre as fases do luto, sobre como você consegue superar e elaborar um luto. É só você voltar aí a partir do dia 8 de março, foi no dia 8, dia 15 e dia 22 de março, nós estudamos a respeito do luto, tá bom? Deixa eu colocar o chat aberto aqui. Ah, gente, deixa eu ver se eu consigo aqui, ó. Que eu tô com o meu celular, é só eu colocar no chat. Vamos ver se vai sair. Aí eu coloquei, oi, tô com o chat! Ai, que bom. Não gosto de ficar sem teclado. Vou colocar aí, ó, o emoji do nosso coração curado. Cadê ele aí? Vamos lá, vamos lá. Vamos, emoji, cadê você? Já mandei. Não foi, não. Olha só. Mas eu apareci aí, daqui a pouquinho ele chega. Então, vamos lá. Segunda sessão do nosso estudo sobre depressão. Eu estou muito animada. Parece até contraditório falar de depressão de uma forma tão animada. Mas é como eu falei aqui na semana passada. Eu posso contar para vocês hoje sobre a minha vida, porque eu hoje estou bem, mas já estive mal.
Então, hoje eu estou muito feliz porque estou falando de um assunto que eu consegui dar a volta por cima, consegui superar, e a gente vai retomar o assunto da semana passada com a frase de Viktor Frankl, que nós falamos na semana passada, que diz o seguinte: sofrimento sem significado gera desespero. E eu quero agradecer a todos aí que compartilharam essa frase nas suas redes sociais, no print. Nós vamos fazer hoje de novo alguma outra frase, tá bom? Para que a gente possa levar para as outras pessoas a importância de elas participarem aqui com a gente. Então vamos lá. Depressão. O que é a depressão? Quem lembra aí o que é tristeza e depressão? A tristeza tem dia e hora para acabar. É um sentimento que todos nós estamos sujeitos a ele, porque a tristeza ela é inerente à condição humana. Todo mundo fica triste. A gente só fica alegre porque um dia a gente fica triste. Não é verdade? Tristeza é a falta de alegria. Tristeza é o estado afetivo caracterizado pela falta da alegria. Então, todos nós passamos por momentos de tristeza. Isso tem que ficar muito claro. Mas a depressão é diferente. A depressão, segundo o nosso querido escritor, psiquiatra Augusto Cury, a depressão é o último estágio da dor humana. É um sentimento de tristeza permanente e afeta vários aspectos da nossa vida. Nossa saúde, o nosso trabalho, os nossos relacionamentos, a nossa família e a nossa vida social. Então, é importante você entender que a depressão e a tristeza são coisas completamente diferentes, tá bom? Toda pessoa que está deprimida, ela vai estar triste, mas nem toda pessoa triste está deprimida. Então, a gente vai entender a diferença disso, porque eu vou voltar aqui um pouquinho na diferença entre depressão e estado depressivo. Para quem não estava aqui com a gente, eu vou lembrar vocês sobre isso, sobre a diferença entre depressão e estado depressivo. Quadro depressivo, estado depressivo. Fernanda, tá bugando. Se bugar, você volta depois e assiste de novo, porque você vai entender a diferença. O estado depressivo é aquele momento em que a pessoa está muito triste devido a alguma perda, mas é um estado, isso é transitório, isso não é permanente. Já o quadro depressivo já é a patologia, a depressão em si. O quadro depressivo é quando a pessoa está doente, ela está deprimida, ela foi diagnosticada com essa terrível doença que é a depressão. E nós falamos na semana passada que temos vários personagens aí na Bíblia, vários ícones da Bíblia que trouxeram para nós exemplos tanto de estado depressivo como quadro depressivo. Falamos aqui sobre Jó. Jó, ele teve que elaborar um luto daqueles, não é verdade? Jó, ele perdeu o sustento, Jó perdeu a saúde, Jó perdeu os 10 filhos no mesmo dia, ele não perdeu a esperança. Eu acho que ele perdeu a esperança em alguns momentos, mas ele não perdeu a esperança no Senhor. Então, nós precisamos nos basear na vida desses homens e mulheres que, apesar de serem grandes heróis da fé, estavam sujeitos às mesmas paixões e tentações que nós. Então, eu quero falar aqui sobre as duas referências que nós lemos na semana passada. Eu gostaria que você tiver com a sua Bíblia, abra comigo em Deuteronômio, capítulo 31, versículo 8, que diz o seguinte: e o Senhor é quem vai diante de ti. Ele estará contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas e nem desanimes. Por quê? Porque o nosso Deus, ele está conosco sempre. Ah, Fernanda, mas a vida tá difícil. Eu sei. Ela tá difícil para você, ela tá difícil para mim, ela tá difícil para uma galera. Eu queria saber aí, ó, quem que tá com a vida difícil aí? Quem é meu companheiro, minha companheira, que está tendo dificuldades na sua vida? Digita aí para mim assim: eu tenho enfrentado dificuldades. Eu tenho enfrentado dificuldades. Coloca aí pra mim, gente. Eu quero saber. Mas só quem tá com dificuldade na vida. Quem tá com a vida fácil, quem tá com a vida ganha, que tá tudo, né? A pessoa tá caçando só sombra e água fresca. Não precisa colocar. Eu vou até colocar aqui, ó. Eu tenho
Eu tenho enfrentado. Eu tenho dificuldades na minha vida. Vamos facilitar, né? Eu tenho dificuldades na minha vida. Quem tá aí comigo e tem dificuldade na sua vida, coloca aí pra mim, ó. Eu tenho dificuldades na minha vida. Não é possível que sou eu, gente. Não é possível. Eu tenho dificuldades na minha vida. Quem for justo tem dificuldade aí. Eu tenho muito problema na vida também. Meu coraçãozinho saiu. Eu tenho dificuldades na minha vida. Coloca aí quem tem. Eu tô com tanta gente que eu coloquei 2 vezes. Eu tenho dificuldades na minha vida. Pode ser eu tenho problema na minha vida também. Se você é um ser humano normal, coloca aí. Se você tá com a vida ganha, não tem mais nenhum problema, não precisa colocar, tá bom? E aí a gente vai lá para Mateus. Mateus capítulo 5, versículo 4, que Jesus disse o seguinte: abençoados são os que choram, porque eles serão consolados. Esse é um dos meus versículos preferidos, por quê? Porque Jesus deixou a gente chorar. Olha que coisa interessante. Jesus deixou que a gente chorasse. Porque tem muita gente que fala, né? Chora não! Isso é coisa de quem não conhece a Deus. Não, chorar é coisa de ser humano. O ser humano chora. Um ser humano saudável, ele expressa a sua dor. Eu tava lembrando outro dia, né, de quando a minha avó morreu. Minha avó morreu há 7 anos atrás. Quase 7 anos. E eu me lembro que eu fiquei o velório todo lá. Ela foi velada durante a madrugada, no final da noite, durante a madrugada e o princípio da manhã. E aí uma tia minha chegou e me xingou porque eu tava chorando e falou assim: você tá chorando como uma pessoa mundana, uma pessoa que não conhece a Deus. Para de chorar. E eu falei assim: mas poxa vida, minha avó morreu e eu não posso nem chorar? Ah, Fernanda, mas ela é filha, ela não tava chorando, o problema é dela. Se ela não queria chorar, beleza, deixa eu chorar. Assim eu estou me expressando. Assim eu estou expressando. Ah, gente, vocês estão fracos aí no problema, hein? Pouca gente colocou. Quem tá com problema aí, coloca aí. Eu tenho dificuldade na minha vida. Ajuda aí nos comentários. E aí minha tia me xingou que eu não podia chorar. Mas por que eu não posso chorar? Posso chorar sim. E continuei chorando. Claro que eu não briguei com ela. Eu fui pra perto do meu pai e falei: pai, posso chorar aqui? Porque tem gente implicando como eu choro. E ele falou assim: fica aqui do meu lado, que enquanto você estiver do meu lado, ninguém vai te impedir de chorar. Eu agradeci o meu pai e continuei chorando. Pessoal, vai deixando o like aí, hein? Não esquece não. Então, nós podemos chorar. Abençoados serão os que choram, porque eles serão consolados. Então é isso aí. Então, voltando aqui, nós temos uma referência. Nem todos aí interagiram com a gente, né? Poucas pessoas falaram, mas eu quero te consolar. Quero consolar você que escreveu aí que você tem problemas na sua vida, porque eu vou colocar aqui um versículo muito interessante que diz o seguinte: Salmos 34, versículo 17. Os justos clamam e o Senhor ouve e os livra de todas as dificuldades. O Senhor está perto daqueles que são de coração quebrantado e salva também o contrito de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Salmo 34, versículo 19. Salmos 34, versículo 19. Vou digitar aí para vocês. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra
de todas. Quer dizer o seguinte, se você é um ser humano que é justo, você está passando dificuldades. Por quê? Porque a Bíblia falou que muitas são as aflições do justo. Não adianta você se enganar, você tentar se enganar e falar assim, não, eu sou justo, mas a minha vida é fácil. Não, se a sua vida é fácil, é sinal que você não é justo. Porque no mundo que a gente vive, gente, no mundo que a gente vive, não tem como ter uma vida fácil se você quer ser uma pessoa correta. Se você quer ser uma pessoa correta, se você quer ser uma pessoa de Deus, você está nesse mundo. Como que você vai ter uma vida fácil vivendo num mundo que vai totalmente contra a palavra de Deus? Só por aí já mostra se você é justo ou não. Se a sua vida tá fácil, eu sinto em te dizer, quase 100% de certeza que você não é justo. Mas quando você se coloca como justo num mundo tão corrompido, você vai enfrentar dificuldades. Quando eu falo que a sua vida não é fácil, eu não tô querendo dizer que você é infeliz. Eu não tenho uma vida fácil e eu sou plenamente feliz. Claro que eu tenho as minhas dificuldades, os meus problemas e eu quero melhorar, mas isso não me impede de viver uma vida feliz diante de Deus. Mas aqui nós vamos voltar para a depressão. Por quê? Por que eu tô sendo tão taxativa aqui nessa palavra? Que muitas são as aflições do justo. Porque todos nós estamos sujeitos a estar num quadro ou num estado depressivo. Você pode, infelizmente, desenvolver a patologia chamada depressão. E isso não te faz menor e nem maior do que ninguém. Eu tenho meu testemunho de vida hoje, eu posso falar para vocês. Gente, eu passei durante 2 anos da minha vida aí, infelizmente, acometida pela depressão. E foi algo muito triste, foi algo muito difícil, mas trouxe para mim um crescimento muito grande. Por isso que eu gosto dessa frase do Viktor Frankl. Sofrimento sem significado gera desespero. Se eu não tivesse encontrado um significado para a minha vida, para o quadro que eu enfrentei, eu estaria desesperada hoje. Mas o meu Deus, ele trouxe para mim uma verdade muito grande que diz o seguinte, que a minha dor me leva ao meu destino. A minha dor, o meu sofrimento, ele está intimamente ligado ao meu propósito. Então, isso aí que você vive hoje na sua vida de problema, de dificuldade, de angústia, isso está intimamente ligado ao propósito de Deus para a sua vida. Porque você pode, como ninguém, explicar para as outras pessoas, falar de carteirinha, com propriedade, que é possível você vencer essa dificuldade. E eu quero falar com você hoje sobre algumas pessoas que passaram por momentos de dor, de angústia, de depressão. O termo depressão, ele é moderno. Há poucos anos, há poucas décadas, a gente ouve falar sobre depressão. E infelizmente a gente ainda tem que ouvir piadinhas inconvenientes, né? De que isso é besteira, de que depressão é falta de Deus, depressão é falta de serviço, que a pessoa precisa de terapia. Qual terapia? Terapia cheia de louça para lavar. Ô, gente, eu fico muito chateada quando eu ouço uma estupidez desse tamanho. Vocês me desculpam aí, quem faz essas piadas. Nem precisa me desculpar também não, porque isso é preconceito. Depressão não é falta de Deus, depressão não é falta de serviço, depressão não é falta de terapia cheia de louça para lavar. Isso é um absurdo, isso é uma estupidez de tamanha ignorância quando a pessoa, infelizmente, solta uma barbaridade dessa. Porque nós estamos falando de uma doença muito grave, uma doença que tem levado inúmeras pessoas ao suicídio, a tentativa de suicídio, a tentativa de autoextermínio, e eu fico muito triste quando eu ouço pessoas falando uma atrocidade dessas. Então, o termo depressão, ele é moderno, ele é novo, mas nós vemos por meio de várias histórias e, em outras palavras, a descrição dessa doença ao longo da Bíblia. Na Bíblia a gente vê vários homens e mulheres que foram acometidos de depressão. Como que a gente sabe que é depressão? Na Bíblia está falando a palavra depressão?
como eu acabei de falar, na Bíblia não cita esse termo, mas a descrição, os sintomas, eles nos mostram perfeitamente que se tratava de depressão. Apesar da Bíblia não ser um livro de psicologia, gente, a Bíblia não é um livro de psicologia. A Bíblia, ela traz descrições preciosas dos dramas e dos comportamentos humanos. Se você quiser, você que gosta de uma fofoca, você que gosta de um babado, se você quiser saber do grande babado, leia a Bíblia. Porque a Bíblia é cheia de BO, é cheia de história, é cheia... Gente, a Bíblia é um BO atrás do outro. É um grande acontecimento, um grande babado mesmo. Ai, Fernanda, que desrespeito com a Bíblia, gente. Aqui o nome do canal é O Fino do Evangelho. É o Evangelho sem religiosidade. Então, por favor, entenda o que eu estou querendo dizer. Eu não estou banalizando o conteúdo da Bíblia. Mas a Bíblia é, de fato, um conjunto de 66 livros e uma boa parte desses livros são livros históricos que contam a história da humanidade. Então não tem como a gente falar que a Bíblia não é um grande BO. É a história do ser humano. Como que não vai ter BO? Como que não vai ter problema? Como que não vai ter fofoca? Claro que tem. Então, se você gosta de saber da vida dos outros, leia a Bíblia que você vai se encantar. Então, apesar da Bíblia não ser um livro de psicologia, ela traz de uma forma muito clara os dramas, as dores humanas e o comportamento humano. Deus fez questão de registrar grandes crises. Deus fez questão de registrar crises emocionais de homens e mulheres que andaram com Ele. Olha que legal! Para mostrar pra gente hoje, em 2022, eu não sei o ano que você tá assistindo esse vídeo, porque esse vídeo ele tá ficando gravado. Deus mostra pra gente que todos nós estamos sujeitos a passar por esses dramas. E que mesmo andando com Deus, nós precisamos reconhecer nossa fragilidade e o nosso limite. Não, Fernanda, que legal! Quer dizer que andar com Deus não me priva de ter problemas? Não, não priva. Gente, eu fiquei iludida nisso por muitos anos da minha vida. Eu pensava assim, eu aceitei Jesus com 5 anos de idade, eu não vou ter problema na minha vida, não? Obedeço a Deus? Sabe de nada, inocente. Andar com Deus não nos tira do sofrimento, mas nos faz permanecer e prevalecer durante o sofrimento. Porque estar com Deus nos faz mais do que vencedores. Muitos dos personagens bíblicos construíram histórias belíssimas, fazendo parte da galeria dos heróis da fé cristã. Nós conhecemos vários heróis, mas esses heróis, eles trouxeram para nós exemplos de pessoas humanas, de seres humanos que precisaram de ajuda, que tiveram momentos de fraqueza, que quiseram fugir, que choraram, que se desesperaram e pediram para Deus, Senhor, me leva. Nós temos vários exemplos assim. O próprio Jesus, ele falou assim, Pai, afasta de mim esse cálice, contudo faça ser feita a sua vontade e não a minha. Então, todos nós estamos sujeitos a isso. Esses personagens bíblicos, conforme Tiago nos diz no capítulo 5, versículo 17, eram homens sujeitos às mesmas paixões que nós. Olha que legal, gente! Tiago traz isso pra gente, que os heróis da fé eram homens sujeitos às mesmas paixões que nós. Olha só que interessante. Tiago, capítulo 5, versículo 17. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e ele orou fervorosamente, pedindo que não chovesse, não choveu sobre a terra, e por aí vai. Aí tá falando de uma outra situação. Mas nós vamos falar desse cara, desse herói da fé que foi Elias. Gente, quem foi Elias? Elias é um ícone da Bíblia.
Elias não foi só um personagem. Elias foi um herói da fé. Elias, ele teve traumas relatados na Bíblia, traumas emocionais não curados, ele teve um temperamento instável, ele teve que lidar com as questões que muitos lidaram, alguns heróis, olha só que interessante, heróis da Bíblia com estruturas familiares doentes, heróis da Bíblia com temperamentos instáveis, heróis da fé com dificuldade de lidar com questões sexuais e até mesmo com momentos de depressão e com ideação suicida. Você tem noção do que é isso? Heróis da fé, da Bíblia, que nós cristãos batemos no peito com orgulho. Eu sigo a palavra de Deus. Segue. Então tá na hora de você descer do pedestal de super-homem ou de mulher maravilha e admitir que você precisa de ajuda. Que você pode se submeter a um tratamento psicológico, que você pode submeter a um tratamento psiquiátrico. Eu não tô falando aqui de uma coisa de outro mundo, não, gente. Eu tô falando aqui como uma pessoa que superou a depressão, mas que hoje continua tomando um antidepressivo chamado sertralina. Oh, meu Deus, você toma sertralina. E o que tem? Eu sou um ser humano, eu ainda preciso de tratamento. Eu ainda faço uso de tratamento com medicamento. E daí? Isso me faz ser menos crente? Isso diminui a minha fé de alguma forma? Nós vamos estudar sobre um homem aqui que ele é referência mais de 5.000 anos depois, gente. E ele falou, Deus, me leva, eu quero morrer. Eu não aguento mais. Nós vamos falar de um homem que derrotou centenas de sacerdotes de Baal e depois correu de uma mulher. Então eu tô falando pra você aqui, eu tô até meio exaltada, né? Tô falando pra você aqui, não seja preconceituoso. Não seja uma pessoa preconceituosa, uma pessoa ignorante. A palavra de Deus, ela nos ensina a cuidar do templo do Espírito Santo. O templo do Espírito Santo sois vós, somos nós. E aquele que destruiu o templo do Espírito Santo, Deus o destruirá. Porque o templo do Espírito Santo, que somos nós, é santo. Então eu falo pra você que tá com sintomas de depressão, com sintomas de ansiedade, quando você nega tratamento, você tá fazendo a mesma coisa de uma pessoa que tá fazendo uso de bebida alcoólica e ela vai no médico e o fígado dela já tá detonado, o pâncreas dela já tá detonado e ela fala assim, não, eu continuo porque quando eu quiser parar, eu paro. Aí a gente paga pau, a gente xinga a pessoa e fala assim, você não tem amor à sua família? Você não tem amor ao seu corpo? O seu corpo é templo do Espírito Santo e a gente xinga a pessoa toda. Porque a pessoa é fraca, porque a pessoa tá se deixando vencer por um vício. E a gente, que tá deixando a ansiedade vencer a gente não se propõe a ser tratado. A Fernanda, você tá pegando pesado. Não é bem assim, não. É assim sim. Porque o mesmo... tem um código mundial, que é o Código Internacional das Doenças. Ele é chamado de CID, que é o mesmo livro, o mesmo código, o mesmo documento que codifica a ansiedade como uma doença, a depressão como uma doença e o diabetes como uma doença. Tá no mesmo lugar. Quer dizer o que, gente? Que você precisa de tratamento tanto quanto uma pessoa que está com problemas de fígado, problemas de rins, problema no pâncreas, problema cardíaco, por aí vai. Ô, Fernanda, precisa brigar com a gente? Eu não tô brigando. Eu estou sendo um pouco mais enfática para te falar que você precisa de ajuda. Que você não precisa ficar se escondendo atrás da palavra de Deus, atrás de uma religião falando, gente, já passou o tempo que os crentes tinham que ir no médico escondido. Antigamente já passou que nem ia ao médico, morria por um problema simples de saúde. Por quê? Ué, como que eu vou no médico se eu prego que Jesus cura? Ô, gente, que ignorância! Todos nós precisamos, e como eu falei aqui no início da live, se você não estava, estamos aí com uma grande oportunidade de acolhimento psicológico gratuito na nossa igreja. Uma parceria da nossa igreja com a Faculdade Pitágoras Barreiro, trazendo um atendimento psicológico para você que precisa. É gratuito, você não tem nada a perder. Então, se você quiser
Você pode entrar em contato com a gente. O pastor Ricardo está cuidando do agendamento, pode entrar em contato com ele. Já tem muita gente agendada e se precisar nós vamos abrir uma fila, vamos abrir mais um dia de atendimento, mas você não pode perder essa oportunidade. Então vamos lá, gente. Grandes homens e mulheres de Deus que tiveram problemas na vida emocional. Então, o que isso significa? Homens e mulheres de Deus que nunca deixaram de ser humanos e nos mostram hoje que a vida emocional é importante em nossa caminhada cristã. Gente, problemas emocionais, eles também são incapacitantes. Eu tenho, infelizmente, ou felizmente, agora eu nem me rotulo com isso mais, mas eu fui diagnosticada com TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo. E se você pesquisar sobre essa doença, é uma doença mental, é uma das doenças mentais que mais incapacitam as pessoas, que levam as pessoas a desenvolver a depressão, a desenvolver transtornos mais graves. Eu tenho essa doença. Não, Fernanda, você tem uma doença mental? Eu tenho. Sabe qual que é a minha diferença com a sua? É que eu fui diagnosticada e muitos de vocês que estão me ouvindo, infelizmente, sofrem de alguma doença mental, mas ainda não aceitaram isso. Gente, a ignorância não livra a gente das consequências. O TOC, ele tá na minha vida há muitas décadas e eu não sabia, desde criança. Como que você sabe, Fernanda? Estudando o assunto, fazendo terapia durante 3 anos, ininterruptos. Eu tô falando de terapia, eu não ficava um mês sem ir no consultório. Era semanalmente. Em alguns momentos da minha vida eu fiz terapia 2 vezes na semana, tive intervenções extras com a minha psicóloga. Por quê? Porque, infelizmente, a doença agravou ao ponto de eu querer me matar. Tem gente que banaliza o TOC, né? Acha que TOC é só isso aqui, é só colocar uma coisinha no lugar e não. Vocês não sabem o tanto que eu tô incomodada do meu teclado não tá funcionando aqui. São doenças incapacitantes e eu tô fazendo um apelo para você nessa noite. Por favor, se você acha que tem sintoma de uma doença emocional, procure ajuda. Pode me chamar, a gente conversa. Pode conversar também com o pastor Domingos. Ele tá aí na live com a gente. Com certeza ele se disponibiliza a te ajudar a encontrar essa ajuda. Nós não podemos te atender profissionalmente, primeiro, porque ainda não somos formados, e segundo, porque a maioria aí tem vínculo, mas talvez você tá me ouvindo, você não me conhece, eu posso te ajudar de alguma forma. Eu posso te ajudar. Então você precisa buscar ajuda. E eu quero falar sobre esse grande homem. Esse grande homem que foi Elias, o maior exemplo bíblico de depressão. Uau! O homem que foi tomado, arrebatado por um carro de fogo. O homem não conheceu a morte. Ele falou com Deus: Deus, eu quero morrer, me deixa morrer. E Deus falou assim: meu filho, eu não tenho a morte para você, você nem vai conhecer a morte. Mas nós vamos trabalhar nisso aí, tá bom? Então, talvez o relato bíblico da história de Elias seja o relato mais fiel de um homem poderosamente usado por Deus que apresentou depressão. Claro que não vai dar tempo, nós já estamos aí com 38 minutos de vídeo, de live, a gente não vai ter tempo de aprofundar, mas na semana que vem a gente vai partir de Elias, tá bom? Eu não vou voltar no conteúdo. Se você quer aprender mais, se você quer entender melhor sobre quadro depressivo, estado depressivo, você volta lá na nossa primeira live que você vai entender melhor. Mas a partir da semana que vem a gente vai falar a partir de Elias como um grande exemplo de depressão. Elias foi um dos homens mais usados por Deus nessa terra. A vida de Elias foi marcada por vários milagres que ele operou. Várias manifestações do poder de Deus na vida dele. Gente, Elias, ele recebeu um delivery celestial. Fernanda, o que é delivery celestial? Gente, na época da fome, Deus enviava corvos para tratarem de Elias. Levava carne para ele. Pensa bem. Pássaros que levavam comida para Elias. Elias era visto em todo Israel como um profeta. Elias era um homem respeitado, um homem de Deus.
E ele atinge o auge do seu ministério profético no episódio em que ele enfrenta os profetas de Baal. Eram 450 homens que desafiaram Deus de Israel. Eles fizeram um combinado lá e falou assim, ó, o Deus que responder com fogo vai ser o Deus de Israel. E aí Elias, ele foi usado por Deus para exterminar os profetas idólatras. Profetas que hoje a gente pode chamar de profetas do diabo, adoradores do diabo. Elias eliminou de Israel esses profetas. Elias, ele foi usado por Deus de forma extraordinária para manifestar a glória de Deus naquele lugar. E não bastasse isso, gente, já não chovia há 3 anos e meio em Israel, porque Elias profetizou, porque Elias falou que não ia chover mais por 3 anos e meio. Isso aí tem um enredo histórico muito grande, porque o rei Acabe, ele não estava agradando mais a Deus, e como um castigo toda a Israel já havia se entregado, claro que não todos, né? A maioria havia se entregado aos ídolos, a Baal, a Aserá e por aí vai. E após ele profetizar, ocorreu uma grande chuva sobre toda a terra. Fernando, o que Elias tem a ver com a minha vida de depressão? É que um pouquinho pra frente, ele vai apresentar esse quadro depressivo e eu vou falar disso com vocês na próxima semana, porque o nosso tempo já está esgotando. Mas eu quero que você entenda. Eu quero que você entenda que Elias, um homem grandioso, um homem de Deus, ele teve esse momento de depressão, ele passou por esse quadro de depressão. E nós? Eu nunca fiz fogo cair do céu. Nunca um passarinho, ele veio me trazer um pedaço de carne. Pelo contrário, uma vez, só pra a gente descontrair um pouquinho, eu tava numa corrida de rua, né, lá no Parque Municipal. Vocês acreditam que um passarinho soltou aquela substância nojenta em cima de mim? O pássaro não trouxe carne pra mim, mas ele trouxe outra coisa. Ele fez cocô em mim, gente. Eu tava correndo e senti um negócio caindo. Quando eu vi, o passarinho tinha feito essa obra. Passarinho nunca trouxe... Pássaros nunca trouxeram carne nem pão pra mim. Trouxe outra coisa. Agora pensa. Se Elias, que recebia carne do céu, que os pássaros o alimentavam, ele sofreu a depressão, quem é Fernanda Barcelos de Oliveira Nogueira para não sofrer isso? Quem é você? Quem sou eu? Quem somos nós para nos isentar de uma coisa tão humana? O que eu quero dizer para você é o seguinte: se você está passando por essa situação, isso não te faz uma pessoa diferente das outras. Isso te faz ser humano. Então não é pecado você procurar ajuda. Não é pecado você se tratar. E esse trabalho do Coração Curado é um trabalho de conscientização para que você tenha uma qualidade de vida emocional muito melhor, tá bom? Então, com todo o meu amor, com todo o meu carinho, eu quero convidar você a fechar os seus olhos neste momento. E nós vamos pedir a Deus que Ele venha nos abençoar, que Ele venha nos mostrar pontos da nossa vida que precisam ser mudados para que a gente tenha uma vida emocional de sucesso, uma vida emocional de testemunho, porque eu só estou aqui falando isso tudo com vocês porque um dia eu admiti que eu estava doente e que eu precisava de ajuda. Então eu convido você a fazer essa oração comigo, para que Deus abra os seus olhos, para que Deus abra a sua mente, porque para um caso de necessidade você busque ajuda no lugar certo, com as pessoas certas, em nome de Jesus. Amém? Senhor, eu peço a Ti neste momento que o Senhor possa visitar essa pessoa que está assistindo essa live ou essa gravação. Não importa, Pai, como essa pessoa está. Eu peço ao Senhor que possa conscientizar, trazer luz à vida dessa pessoa para que ela entenda, Pai, que ela precisa de ajuda, que ela precisa de ajuda profissional, que ela precisa de um momento com o Senhor, que ela precisa receber do Senhor o alívio que só vem do Senhor. Mas isso não anula, Pai, o fato de que o Senhor capacitou homens e mulheres baseados na ciência para cuidar de nós,
como seres humanos. Meu Pai, em nome de Jesus, eu profetizo sobre a vida de cada pessoa a cura, a restauração e peço a Ti que o Senhor possa abrir os olhos dos seus filhos para que possamos ter uma saúde mental e uma saúde emocional de acordo com a sua vontade, porque o Senhor nos criou para comer o melhor dessa terra e a saúde emocional também está incluída nesse pacote de comer o melhor dessa terra. Portanto, nós te adoramos, nós te agradecemos e pedimos ao Senhor a revelação da Tua palavra nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, antes de encerrar, eu vou colocar na descrição desse vídeo um link de uma música muito linda que chama Eu Não Desisto, que é do cantor Jessé Aguiar, e ela retrata o momento que Elias viveu. E eu gostaria de convidar você a ouvir. Eu não posso colocar ela aqui para você ouvir junto comigo por questões de direitos autorais. A gente não tem essa autorização. Mas você pode ir lá no link, vai estar na descrição desse vídeo, para você receber uma palavra de alívio de Deus. Se apoie ao lado de Deus e juntos nós vamos lutar. Nós vamos vencer as dificuldades, tá bom? Beijo no coração. Amo vocês. Deus te abençoe. Compartilhe esse link com as outras pessoas e esteja conosco aí amanhã, 7h30 da manhã, no canal Domingos Oliveira, Café em Família, às 18 horas no canal Fino do Evangelho com o nosso estudo bíblico e toda terça-feira às 18 horas no Fino do Evangelho com o nosso coração curado. Beijo no coração curado de vocês. Nos vemos terça-feira que vem. Tchau, tchau!